Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos aqui para gravar mais um Conversas Matemáticas. Hoje eu e o professor Heitor vamos trazer dicas para vocês aí do ensino fundamental sobre o módulo 9, que é um módulo que a gente vai tratar de assuntos muito importantes aí, que envolvem os números, né, os conjuntos numéricos. Não é isso, Heitor? É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí mais uma vez, tá? A gente está junto aí nessas conversas matemáticas, né? E lembrando que agora o módulo 9, tá? Foi um módulo que a gente mandou só a parte de matemática, tá? Então, nessa semana, a gente resolveu trabalhar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, a gente começa com alguns exemplozinhos, tá? E depois a gente vai mostrar algumas propriedades desses conjuntos numéricos, né? E mostrar como é que representa na reta, enfim, saber operar, tá? Podemos ir lá, vamos lá. Bora lá então, Heitor. Então, gente, a ideia inicial aqui é que vocês entendam, né, a ideia de que é o número inteiro, tá? Onde que surge essa necessidade de representar esses números, tá joia? Então, aqui a gente traz uma tabela, tá, do Campeonato Mineiro, tá bom? Veja na tabela seguinte o desempenho dos clubes mineiros, tá? Após a quinta rodada, tá? Do Campeonato Mineiro de Futebol de 2021, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, tá? Após a quinta rodada, o líder quem era é o Atlético, tá? Só que não mudou isso, não, né? Ele é o líder ainda, tá bom? E depois vem o América, tá? Depois o Atlético de São João del Rei, tá bom? Tá estreando aí na primeira divisão, tá? Caldeias, Cruzeiro, RT e assim por diante, tá? Então, na primeira divisão do Mineiro, a gente tem 12 times, tá? E como é que a gente interpreta essa tabela, tá? Primeiro, embaixo da tabela, como vocês podem ver aí, existe uma legenda, tá? De todas essas siglazinhas que ficam em cima aí, tá bom? Por exemplo, o que significa essa letra P? Tá? P significa os pontos, tá? Do time após a quinta rodada. Por exemplo, o Atlético após a quinta rodada tinha 15 pontos, tá? O Coimbra, após as 5 rodadas, tinha 2 pontos, e assim por diante, tá bom? O J significa quantidade de jogos, né? Observa que todos os times aí nessa coluna aí disputaram 5 jogos do campeonato, né? Depois a gente tem na próxima coluna V de vitórias, ou seja, desses 5 jogos, quantas vitórias o time obteve, tá? O E de empate, seguindo a mesma lógica, né? Desses 5 jogos, quantos empates o time teve, tá? E o D é de derrota, tá bom? Depois a gente começa, tá? Com a questão de gols, tá? Que o time marcou primeiro, gols pró, tá bom? Foi a quantidade de gols que o time marcou, tá? Ao longo das 5 rodadas. E o gols contra aí, tá? Que é a quantidade de gols que o time levou, né? Tá bom? Após as 5 rodadas, nesse caso aí dessa tabela, a gente está analisando, né? E aí a gente tem aí, pessoal, na penúltima coluna, tá? O SG, né? Tá bom? Que vai ser o objeto de estudo aí principal nosso, que seria o saldo de gols, tá bom? Nós vamos depois explicar aí no próximo slide qual que é a definição de saldo de gols, tá? É bem simples, muita gente já deve saber aí, quem gosta de futebol e acompanha, né? E só para acabar de explicar essa tabelinha aí, na última coluna é o aproveitamento, tá? Do time no campeonato, tá? Por exemplo, como o Atlético teve 5 jogos e venceu 5, tá? O aproveitamento dele é de 100%, tá bom? Agora observa o América, tá? Que é o segundo colocado. De 5 jogos, tá? Ele ganhou 4, né? Ou seja, ganhou 4 de 5, com um aproveitamento de 80%, tá bom? E assim por diante, tá? É isso aí, o Rodrigo fez aí a representação fracionária desse número, né? Depois fez a representação decimal dele, né? Então, tá o 4 de 5, né? 4 sobre 5, 4 quintos, né? É a mesma coisa que 4 dividido por 5, 0,8, que é 80%. Tá? Bacana que pode, né, Heitor, combinar aqui a coluna, a terceira coluna, né? Aqui com o número de jogos. Aí você vai vendo o aproveitamento aqui do clube, né? Claro que se ele empata também, né? Aí você tem que, né, pensar aqui um pouquinho sobre o aproveitamento. Isso, exatamente, Rodrigo, bacana. Então, agora, depois que analisar a tabela com bastante atenção, tá? Nós vamos para o próximo slide, que ele define o que seria o saldo de gols, tá? Vamos lá, Então, então. pessoal, chama de saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, tá? Para uma equipe no torneio de futebol, tá? Então, você vai pegar o número de gols marcados e fazer uma diferença, tá? Com o número de gols sofridos, tá? Aí algumas observações. Quando o número de gols marcados é maior que o número de gols sofridos, tá? Eu marquei mais gol do que sofri,
a equipe apresenta um saldo de gols positivo, tá? Agora, se for ao contrário, se o número de gols marcados for menor, tá, que o número de gols sofridos, ou seja, eu fiz menos gols, tá, do que sofri, tá bom? Dizendo que a equipe apresenta um saldo de gols negativo, tá? Aí, pessoal, é uma definição bem simples, né? Então, você vai pegar o saldo de gols, como que a gente define? O número de gols pró, tá? O número de gols marcados, menos o número de gols sofridos, tá bom? Igual o Rodrigo colocou aí. Lá é gols contra, né? Ou gols sofridos, né? Vamos voltar lá na legenda para a Gols gente olhar. contra, você colocou igual essa legenda. Obrigado, Rodrigo, isso aí, tá? Aí, então, essa primeira questão, né, ela baseia-se basicamente nisso, nessa definição de saldo de gols, tá? Primeiro, a gente pergunta, tá? Quais os clubes apresentam um saldo de gols positivo, tá? Então, eu vou pedir para o Rodrigo voltar lá naquela tabela, né, que a gente tinha anteriormente, isso aí, tá? Então, eu quero saber, nessa coluna do saldo de gols aí, do SG, tá? Quais os clubes que possuem eles positivos, tá? Ou seja, marcou mais gols do que sofreu, tá? Então, é isso que a gente pergunta na letra A, tá bom? E na letra B é ao contrário, né? Qual time possui saldo de gols negativos, tá? Ou seja, sofreu mais gol, tá, do que marcou, tá bom? Então, essa é só citar os nomes. Diga, Isso, Rodrigo. Heitor. Aqui um exemplo, né, que pode facilitar para vocês. Eu falo do azul, né? Vou colocar aqui o paradoxo aqui, ó. O Atlético Mineiro, eu vou colocar ele de azul aqui, tá bom? O saldo de gols dele tá azul, tá vendo? Que beleza. Aí, ó, aqueles que tiverem azul significa que tá com saldo de gols positivo, né? Você pode colocar, né, de vermelho aqueles que estão com saldo de gol negativo, para facilitar a sua orientação aí, usar uma Isso, caneta colorida aí, né? Que ajuda isso, vocês a bacana. identificar, tá bom? E tem também, Boa né, Heitor, ideia. aqueles que têm saldo zero, né? Que o Heitor vai explicar também o que Isso. acontece. Tem alguns casos aí que é um pouco diferente. Exatamente, né, Rodrigo? Então, na letra A, a gente pergunta os positivos, né? Na letra Isso. B, a gente pergunta os negativos, tá? Então, na letra C, a gente pergunta, tá? Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos de gol, tá? Então, você tem que ficar atento à representação numérica, tá? O que tem de especial nesses números quando está positivo, tá? E o que tem de especial nos números quando está um saldo de gol negativo, né? O próprio nome já diz, né? Negativo, É, né? positivo e negativo aí, ó. Positivo é quando Isso, você vê o mais, tá? Para orientar vocês. E o negativo é quando você vê o menos aí, tá bom? exatamente, Rodrigo, é isso aí, tá? Então, é uma questão bem simples, tá, pessoal? Explicar mesmo com suas palavras, tá? Na letra D, ó, como foram representados o saldo de gols do América e do Patrocinense, tá? O saldo de gols desses clubes é igual ou diferente, tá? Então, a gente vai voltar lá na tabela, tá? A gente vai olhar o América, é o segundo colocado, tá? O saldo de gols do América é 3, né? E o saldo de Vamos gols do anotar aqui. Patrocinense, tá? Vamos achar o Patrocinense aí. O Patrocinense é o nono, Rodrigo, tá? O nono, vamos Patrocinense, lá. Aqui. isso. Você vai observar lá na coluna do saldo de gols, tá? Então, aí, ó, como o Rodrigo colocou aí, tá? Então, é menos 3, tá? A gente pergunta, é igual? 3 e menos 3 são números iguais, tá? E quer que justifique, né? Por que é igual? Se não, por que não é igual, tá? Então, a dica que eu Isso. dou, vocês vão olhar, né? A coluna do gols pró, né? Quantos gols o time fez, e a coluna do gols contra, né? Observa. No saldo de gols positivo, tá? A coluna do gols pró é maior ou menor do que a coluna de gols contra, né? E assim, inversamente também, tá? Quando está negativo, qual que é a coluna que o número é maior, tá? No saldo de gols contra ou no pró, tá bom? O Heitor, uma coisa importante aqui, né, que eles podem pensar, né, quando vai fazer o saldo de gols, é uma continha de menos, né, Heitor? Básica. Aqui, ó, você tem aqui, ó, 15 e 2. Se você fizer a subtração, 15 menos 2, você vai encontrar 13. 5 menos 2, você vai encontrar 3. A tabela, ela já, né, bem auto-instrutiva aqui, né, se você for olhar. Agora, vai chegar uma hora aqui que pode ficar negativo. Olha aqui, ó, o que aconteceu lá com a Patrocinense, ó. Ela tinha 4, mas levou 7, tá vendo? Aí o que aconteceu com ela? Ficou devendo 3 gols, olha. O saldo tá negativo. Então tem que ficar atento aí, né, Heitor? Exatamente. É isso aí, Rodrigo. Então, beleza, gente. Então, assim, bem tranquilo, a primeira questão, tá? Letra E, tá? Foi a questão que o Rodrigo enfatizou ali, né? Quando uma equipe apresenta saldo de gols igual a zero, tá? Significa que ela não fez nenhum gol, tá? Então, se o saldo de gols está zero lá, significa que ela não fez nenhum gol, tá? Ou significa que a quantidade de gols feitos foi igual à quantidade de gols sofridos, tá?
A gente quer que vocês justifiquem isso para a gente, tá? Dê sua opinião aí e olhar a tabela com atenção, né? As respostas estão todas na tabela, tá? Letra F, a última aí. O que significa afirmar que o primeiro colocado tem aproveitamento de 100 pontos? Tá? Essa até já foi dita, né? No início lá, né? O que significa aquele 100% lá, né? Tem Até aproveitamento a de quinta 100%. rodada. Até a quinta rodada, diga-se de passagem, tá? Então, É, ficam. Tá bom, até ela ali foi. teve uma derrota para o Cruzeiro, né? Teve, aí já não teve Teve, mais né? 100%, é. Não Entendeu? diz que quando tá valendo é diferente, né? Vamos Vamos aguardar. esperar, né? Vamos É isso esperar, né? aí, vamos aguardar. Aqui no Conversas Matemáticas existe uma certa rivalidade, mas que fica só lá no campo. Depois aqui Não a gente é. volta na grande amizade que eu e o professor Heitor temos aqui batendo bola com vocês, tá bom? É Vamos isso aí, lá. Rodrigo. Então é isso aí. A questão 1 acho que é isso. Não tem dúvidas, não, tá? Então, bastante atenção na tabela. Acho que a gente pode dar continuidade, Rodrigão.